Olá, bom dia, lindo dia. Hoje é quarta-feira, teremos dose dupla. Estarei à noite também compartilhando uma palavra, mas o certo é que esse é o dia que fez o Senhor e vamos ver o que podemos corresponder nesse dia para continuarmos dentro do propósito, para continuarmos sendo do Senhor e também procurando cumprir a sua vontade. Dá um clique aí para o seu amigo, seu familiar. Vamos tirar uns momentos de reflexão à luz da palavra. O que faz-me estar aqui e estar fazendo o que eu faço é a palavra. O poder está na palavra. A palavra é a verdade, a palavra é o alimento, a palavra é luz, a palavra é o motivo, a palavra é a solução, a palavra é a vida. A palavra nos prepara para a eternidade. Na palavra de Deus temos a resposta e vale a pena. Eu sei que a vida passa, você estando envolvido com a palavra, a vida passa não estando envolvido com a palavra. Mas é depois que vão passando-se os dias, meses e anos, circunstâncias, experiências, e a vida vai passando, o quanto mais se vai armazenando da palavra, mais segurança se constrói, mais crédito se constrói e melhor preparado se está para a vida. As coisas que nós necessitamos para a vida não vêm pelas emoções, vêm pelo entendimento. E aquilo que nós construímos na linha do entendimento é que nos prepara. É o que faz a diferença. Eu sei que carisma até é bom, ajuda, atrai, engana até, né? Mas carisma não é caráter. Caráter é a característica, os caracteres. E a palavra constrói o nosso caráter. Mas começa bem simples, numa vertente chamado pensamento. O pensamento cria a imagem, mas se você, através do pensamento, não também dar ou determinar uma gestão para as suas vontades, um bom pensamento aliado a vontades determinadas ou certas, equilibradas, também não adianta ter lindos pensamentos, lindas ideias, lindos sonhos, mas nunca acordar para a realidade. O que faz a diferença não é o sonhar, é o acordar para o sonho. Acordar para viver e construir ou desfrutar do sonho que teve, o que ganhou, ou até mesmo o que planejou. O sonho você mesmo traçar ele, pôr no papel, como também você pode receber de Deus isso tudo. E recebendo de Deus, claro que é uma ajuda que se tem recebendo o plano para a vida. E a palavra de Deus nos dá tudo isso. Louvado seja o seu nome. Mas, entre tantas coisas, e esse manancial de tanta riqueza que é a palavra, eu abro a Bíblia, qualquer texto, aí eu vejo uma grande riqueza. Mas é bom a gente desenvolver aquilo que a gente já sabe um pouco, porque o bom da vida mesmo é saber bem alguma coisa, não saber um pouquinho de cada coisa. Mas aquele que sabe bem, aqui, pelo menos naquilo que faz ou naquilo que quer melhor entender, tem melhores resultados. Até mesmo na gastronomia, uma cozinheira, um cozinheiro, se ele souber fazer um prato bem feito, aquele prato pode criar o resultado e melhores resultados para a vida dele. Ele terá mais sucesso do que um que sabe fazer mal feito de tudo um pouco.
Então que nós, alguns textos da Bíblia pelo menos, a gente consiga entender da maneira certa e tirar o máximo proveito que se pode ter. Abri a Bíblia quando me deparei com o Salmo 27, eu vi ele muito apropriado, principalmente para o povo de Deus, para quem pertence a Deus. Inclusive na minha Bíblia está como o anelo pela presença de Deus, o Salmo 27, que o salmista declara que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Lindo isto. Você sabe o que significa ter o Senhor como luz? E ter o Senhor como salvação? Quando a pessoa tem Deus como luz, para que serve a luz? Enquanto não se acende a luz dentro de casa, não se vê se as coisas estão no lugar. Não se vê em que nível está até mesmo a faxina, a ordem. Não se vê nem a beleza. Se o Senhor é a luz, com certeza cada um de nós começaremos a ver as coisas na ótica de Deus. Se o Senhor é a nossa luz. E aí começa a mostrar para que serve a luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí então vem o preparo psicológico, vem o preparo para a gente encarar e ver as coisas sem ser atingido pelo que se vê, sem ser atingido pelo que se ouve. Porque ele diz, ele é a minha luz e a minha salvação, e de quem terei medo? De quem terei medo? Pois é, quando Deus é luz, quando Deus é solução, não sobra espaço para o medo. Com certeza. Quando Deus é luz, quando você anda na direção, na luz, na instrução que Deus dá, que você tem recebido de Deus, que a palavra de Deus tem construído na sua vida como princípio de vida, como fé, como conceitos, como verdades, como filosofia de vida. Com certeza, Deus sendo a sua luz e a sua salvação. Do que vamos ter medo? De um covírus? Do que vamos ter medo? Da crise? Sim. Sabe que tanto o covírus quanto a crise vai causar pane. Sabe como e a partir do quê? Quando você deixa de andar na luz, quando o que os homens dizem e pensam se torna mais importante do que o que Deus diz, quando coisas ou influências de mídia, quando influências espirituais via medidas começam a ser mais importantes que a palavra. Quero lhes dizer que nada, absolutamente nada, tem poder para tirar Deus da sua vida. Nada, absolutamente nada, tem poder para apagar a luz de Deus na sua vida. Temos muitos exemplos nas Escrituras Sagradas. Eu pego um que me vem agora à minha mente, José, vendido lá para o Egito, comprado e para ser escravo. A luz de Deus. Deus continuou sendo luz na vida dele, ao ponto de tudo que ele fazia, o seu próprio dono, o seu próprio proprietário, que comprou por dinheiro dos ismaelitas, via que Deus era com ele. Pois é, meu querido, minha querida, não está na hora do mundo começar a ver que Deus é com a igreja? Mas que tipo de igreja você é?
Que tipo de membro de igreja você é, que ainda não compareceu à casa do Senhor para agradecer, para louvar, para comungar? Ah, é proibido. Você não anda mais na luz de Deus, está andando na luz de medidas comunistas. E ainda quer que Deus lhe livre? Não será surpresa para mim se esse vírus pegar pessoas da falsa religiosidade que se dizem filhos de Deus e cristãos. Isso incomoda, isso me inquieta. Que Deus está oportunizando para você, como filho de Deus, mostrar a diferença que a luz de Deus faz na vida de seus filhos. E é nessa hora, a fé é na hora da batalha que ela deve ser escudo, que ela deve ter a sua espada. A palavra é a espada do Espírito. Sem fanatismo, mas com o compromisso com a vida, com o amor à vida, com os cuidados que devemos ter com a vida, e principalmente com a dos outros, que não podemos abandonar a nossa fé. A palavra parece que não tem mais poder para os religiosos. Para mim ela tem poder sim, e continua. E Deus continua sendo luz na minha vida. E pode ser na sua. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você vive o que você declara? Você crê no que você lê? Você aceita o que você ouve da palavra? Se você não aceita, você não desenvolve fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então diz o salmista: se ele é a minha luz e a minha salvação, do que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O medo é resultado de estar dando mais ouvido, mais crédito para o poder do diabo do que para o poder de Deus, a luz de Deus. E aí mostra que, olha a experiência de Davi. E no verso 2 ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, o que acontecia? Uma reversão. Eles é que tropeçam e caem. E ainda diz: ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra. Olha aí, não é um covírus, não era uma epidemia, eram exércitos, eram nações. E ele, na fé que ele tinha, na certeza de ele estar andando na luz de Deus, na luz da palavra, na obediência a Deus, no cumprimento do seu chamado, na disposição que ele tinha. Hoje as pessoas estão, olha, em primeiro lugar, me desculpem, estou falando por amor, porque quem ama fala a verdade. E quem vai se perder é quem não recebe a verdade com amor. Quem vai continuar no erro é quem não recebe o amor da verdade. Diz a palavra. E Deus ainda permite que viva mais no erro, se enterre mais no erro ainda. Deus permite, porque Deus respeita escolhas e decisões que cada um faz. E aqui ele diz: se estourar contra a minha guerra, mesmo assim, não temerei, eu terei confiança. Mas aqui, olha aqui, o que fazia Davi forte? O que fazia? Meu irmão, que ainda não veio visitar o lugar que Deus escolheu para Deus ouvir essa oração. Meu irmão, que ainda não veio, que está de quarentena da igreja. Minha irmã, eu sei quem você. Eu vejo, eu conheço quem não está vindo pelos lugares que ocupam.
mesmo que estejamos com o espaço, a capacidade reduzida por força de lei, e prudência, e cuidado, e prevenção, mas mesmo assim, cada um ocupa o lugar, mais ou menos o espaço onde era o seu lugarzinho no presépio. Seu lugar está vazio. E nós criamos mais culto para nós não nos aglomerarmos. Querido. Mas aqui tem uma coisa interessante. Do Salmo 27, vamos comentar mais um versículo aqui. E diz o verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Você tem Deus como luz? Siga a instrução do salmista. Você quer Deus como luz e como solução? Siga a instrução do salmista. Você quer não ter medo, não se apavorar, não se amedrontar? Siga a instrução do salmista. E o salmista aprendeu a orar com inteligência. E o que fez o salmista forte? O que fez o salmista um homem corajoso, guerreiro, conquistador, que estabeleceu o reino de Israel? O verso 4 responde: a sua oração com entendimento. E a oração com entendimento, e o religioso não ora com entendimento. O religioso ora por sentimento. Ora o que sente. E não consegue planejar, não consegue determinar. E aqui ele diz, com entendimento, ele fala com Deus, dizendo assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Quem tem esse anelo por Deus, quando entra no santuário, o seu espírito se alegra, o espírito contempla a beleza de Deus, a alma se abre, a alma se quebranta na presença de Deus. Porque é nesse contato, nessa comunhão, nesse espaço de encontro e de relacionamento com o Espírito de Deus. Mas o Espírito opera em todos os lugares. Sim, mas há um lugar determinado que Deus disse: deste lugar eu ouvirei tua oração. Deste lugar eu receberei teu sacrifício. Isso eu falei ainda domingo domingo de manhã, e provavelmente terei que voltar a falar sobre isso, que quando Salomão orou com entendimento, orou preventivamente, fazendo uma oração: Senhor, se o teu povo vier a se desviar, se o teu povo vier se afastar, se o teu povo vier a pecar, Deus, tenha misericórdia, que as tuas misericórdias não se esgotem. Aí o Senhor disse, depois que ele orou, o Senhor disse lá em 2 Crônicas, capítulo 7, ele diz assim, no versículo 12: e de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. E no verso 15 ele diz: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E o verso 16 de 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quantos dias você não visita a casa do Pai? Pensa bem. Pensa bem. É esse o valor que você dá? Essa sua atitude
é um sinal de apoio ao comunismo, de fechar as igrejas, pois sua escolha já é uma escolha de que a igreja não faz importância para você. Que o templo, que o santuário, que a comunhão dos santos, que o altar do Senhor não tem importância e não tem valor nenhum. Infelizmente, o mesmo espírito que fortaleceu o comunismo ainda continua dentro de igreja com o comportamento de falsa religiosidade. Infelizmente, digo essa verdade porque os amo. Eu amo a obra de Deus. Eu amo o reino de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo. E quem ama fala a verdade. Quem ama mostra a realidade. Amém? Então, nem falei lá de 2 Crônica, lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não, eu mostrei aonde é o lugar do concerto. Eu pergunto a você que não é grupo de risco e está de quarentena. Você que não é grupo de risco e está de quarentena, até com Deus. Eu faço a minha prece em casa. Deus diz, a hora que você fizer sua prece lá da sua casa, eu vou lhe ouvir. Eu escolhi a sua casa para dela receber o teu sacrifício. Em que livro está escrito isso? Que capítulo e que versículo? Me dá, eu estou perdido. Eu acho que eu preciso mais fonte de informação para poder, quem sabe, lhe dar razão. Como passa o tempo, né? Eu me empolgo, porque as coisas de Deus são sérias. E eu, quando estou fazendo coisa importante, eu não olho para o tempo parece que passa. O tempo é difícil para mim, é estar fazendo nada. Mas quando eu estou ocupado com coisa importante, olha como as horas passam. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é a tua luz? Pergunta para você. E quando se está na luz, você consegue ver o que está fora de ordem? Se você não está vendo a desordem espiritual que você está vivendo, o Senhor não é a tua luz. Se você está com medo, o Senhor não é a sua luz. Se você está com pane, o Senhor não é a sua luz. Porque quando o Senhor é a nossa luz, o que diz a palavra? Do que eu vou ter medo? Do que eu posso ter medo? Quando o Senhor é a luz, quem se levanta contra você é quem se levanta que cai. Vamos falar um pouquinho ainda. Deus tem sido a luz do nosso presidente. E a falsa religiosidade se levantou contra ele, na pessoa do Moro. Ali se levantou a falsa religiosidade, fazendo aliança com o mal. O que aconteceu com ele? Aliás, ainda não aconteceu com ele o que vai acontecer. Ai daquele que se levanta contra a autoridade. E quem era a maior autoridade ali? O nosso presidente. Um juiz que era para ser exemplo de ética e de lição, exemplo de posicionamento pró-verdade, fazer o que fez. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, para você ver que quem pratica a justiça é abençoado por Deus. Ai do ímpio,
Ai do perverso, mal lhe irá. E você que tem já algumas décadas aí parecidas com a minha, né? Você se lembra o que aconteceu com o irmão do Collor quando se levantou contra ele? Quando a própria mãe dele se levantou contra ele? O que aconteceu com o presidente da Câmara dos Deputados que se levantou contra ele? Aquele canela curta lá chamado Ulisses Guimarães, que só a canela dava 1 metro mais ou menos. Lembra-se o que aconteceu com o tal de Ibson Pinheiro, que era um que estava sendo preparado para ser um sucessor lá na frente? Lembra-se do Pedro Collor, do Ulisses, do Ibson e os outros que faziam as contabilidades lá e os desvios das coisas? A justiça de Deus é implacável. Quebrou o princípio, se levantou contra a autoridade, mais cedo ou mais tarde vem a conta. É isso aí mesmo. Então a melhor coisa é estar nas mãos de Deus, na obediência a Deus, em sujeição a tudo que Deus organizou e instituiu. Que Deus abençoe. À noite estarei ministrando no culto das 20 horas. Se você está me ouvindo ou convida mais gente, será transmitido ao vivo e dentro dos limites que nós temos, quem puder vir. Temos mais espaço, não é só um espaço, mas o certo é que o prazer de estar na casa do Senhor é o testemunho que Deus é a tua luz. O prazer de estar na casa do Senhor é o testemunho no seu espírito que Deus é a sua luz. Deus o abençoe. Até amanhã, neste horário.